A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. É com prazer que eu estou aqui, o seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para que tenhamos o privilégio de juntos aqui, mais uma vez, estudarmos a Palavra de Deus. Nesse vídeo estaremos trazendo alguns pontos relacionados a mais uma lição da CPAD, onde estamos falando aí nesse trimestre sobre relacionamentos em família. E nós temos aqui a lição número 4, cujo título é Ídolos na Família. E essa lição tem 3 tópicos, os quais falam: os ídolos encontrados na tenda de Raquel, um santuário de deuses na casa de Mica e, por fim, a idolatria dentro dos lares. Então já deu para ter uma noção do que a gente vai estar vendo aqui e está muito bom. A princípio está muito boa essa lição. O textuário da mesma está na epístola de João, na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 21, que diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Já a verdade prática nos diz aí: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. E a leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis 31, onde falaremos aí sobre os ídolos na casa de Labão, e os versos 17 ao 19, versos 33 ao 35, e também Juízes 17, onde falaremos sobre o ídolo na casa de Mica, okay? Capítulo 17 de Juízes, versos 1 e também do 3 ao 5. Já a introdução nos irá dizer aqui, vamos ver. Temos nessa lição 2 histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó. O segundo caso é o de Mica, um eframita que viveu no tempo de Juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Então, irmãos, a gente já começa a entender um pouco do que vai ser aí essa lição. A gente vai falar um pouquinho sobre o risco, né, os riscos, o grande perigo de termos dentro de nossos lares questões que podem nos afastar de Deus, né? Então a gente vai ver ao longo da lição quais são esses ídolos. Vamos ter aqui e usar como exemplo o que a lição também faz, é falarmos sobre esse ponto a princípio lá dentro da casa de Labão. Por conseguinte, consequências trouxe, né, uma grande confusão entre ele e Jacó, e inclusive sua filha Raquel está envolvida nisso. E também falaremos sobre Mica, né, um eframita lá que também fabricou ídolos na sua casa, e a gente vai tentar entender o ponto disso aqui. A base clara, né, para tentar ser breve, não sermos muito até mesmo enfadonhos, extensos aqui no vídeo, é entendermos que o assunto de hoje está atrelado à idolatria dentro do lar, ok? E como é que nós podemos fazer de maneira prática a fim de evitarmos que tais questões possam atingir a nossa casa. Vamos ver aqui o que a lição nos tem a apresentar a esse respeito. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Tudo começa aqui, vamos lá. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver a sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Então, inicialmente, o que nós temos aqui é um contexto na qual nós vemos ali uma situação que está envolvendo alguns personagens bíblicos. Entre eles temos aí Jacó, e nós bem sabemos que Jacó está lá no capítulo de número 25, na história de Jacó, tem seu início em Gênesis 25, onde ali Jacó cresce num lar, num ambiente de separação, um ambiente de predileção, preferência, e isso, é claro, vai causar grandes problemas, não tanto no comportamento quanto na vida de Jacó. A gente sabe que Jacó enganara seu irmão, por conseguinte também enganara seu pai, por causa do que ele fez, precisou fugir, mas no meio dessa fuga de Jacó, ele tem um encontro com Deus. Esse encontro então vai dar início a uma nova vida, uma nova história na vida de Jacó. E como fruto ou resultado dessa fuga, Jacó agora se vê em outro lugar, chamado Padã Arã. Ele deixa a casa de seus pais e vai para Padã Arã, a fim de constituir uma nova vida, uma nova família ali. Ali Jacó chega e nós sabemos que
Assim que chega, Jacó começa a trabalhar para Labão, que inicialmente não é seu sogro. Jacó se enamora por Raquel, sua filha, deseja casar-se com a mesma. Porém, ele faz uma espécie de trato, né, com seu sogro Labão. Sabemos que seu sogro lhe engana e ele trabalha um certo tempo para casar-se com ela, mas na noite de núpcias o sogro dele, Labão, o engana e ele acaba se casando com a irmã mais velha, Lia ou Leia. Vai demandar aí, vai depender da sua tradução. O ponto claro é que Jacó teve que trabalhar um tempo a mais para se casar com Raquel. E a gente sabe que uma série de coisas aconteceram. Para que a gente chegue no ponto claro da lição, né, para ser específico, eu até recomendo a você, professor, que também o faça, já visto o fato que a história de Jacó ela é grande, é extensa, e nós não podemos de modo algum aqui, nem em sala de aula, fugirmos do assunto que nos foi proposto, são ídolos na família. O que nós temos aqui, a princípio, é o fato de que chegou um momento da vida de Jacó em que Jacó decide voltar para sua terra, decide voltar à terra de seus pais. Jacó decide meio que dar um jeito na sua vida. Já visto o fato de que morando com o sogro, embora Jacó tivesse prosperado muito, embora Deus tivesse abençoado muito a vida deste homem, mas ainda assim havia alguns problemas que Jacó estava enfrentando naquele momento e também havia coisas ou pendências que Jacó deveria voltar para resolvê-las, né, a esse ponto. E aqui é isso que nós temos basicamente no primeiro subtópico dessa lição aí, o fato que Jacó resolve voltar, ele quer voltar, ok? Há um problema entre ele e o sogro, a gente já leu isso aqui, e Jacó não vê outra maneira senão fugir, tá? Esse é o ponto, não deu para ele voltar. Então o Jacó que foge, ou Jacó que fugindo de seu irmão vai parar em Padã Arã, agora se vê obrigado também a fugir de Padã Arã, a fim de sair das garras do sogro, ok? E nós vemos aqui nesse subtópico o fato ainda que essa fuga foi descoberta. Labão então chama seus filhos, ou testemunhas, pessoas que estavam com ele, e vão atrás de Jacó, perseguem a Jacó. Então basicamente é isso. Perceba aí, você que estará lecionando, inclusive você professor, que o primeiro subtópico não entra ou não adentra propriamente no tema que estamos trabalhando. Então é só uma construção que estamos fazendo dentro do tema. E aí, continuando, nós vamos para o segundo subtópico que diz: Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Deixa eu tirar minha imagem aqui para te ajudar aí. Eram, na verdade, terafins, fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para a proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Voltemos aqui a comentar. Então nós temos aqui um ponto que já está um pouco mais claro. Após essa fuga, essa saída repentina de Jacó está fugindo de Labão. Então nesse momento, a lição agora, ela passa nesse subtópico 2, né? Ela se volta um pouco para dentro da casa de Labão. E dentro da casa de Labão somos informados que haviam ali pequenos deuses. E esses pequenos deuses, ou pequenas imagens, é claro, de deuses, eram chamados naquele tempo de terafins. Biblicamente nós estamos, não diria dois, até mais, mas para ser mais específico na lição, teríamos dois tipos de imagens ou estátuas, né, que eram construídas naquele tempo. Uma delas é o poste ídolo, que é aquela estátua um tanto maior, e a outra era o terafim, que seria uma espécie de miniatura, né, algo pequeno, cuja dimensão, cujo tamanho variava muito, né? Havia terafins entre 5 a 10, 15, até 20 centímetros, mas há quem diga, né, há fontes externas, fontes extrabíblicas, que dizem que haviam terafins de tamanho natural, tamanho de um ser humano, 1 metro e pouco, 1 metro, quase 2 metros de altura. Mas o ponto é que dentro da casa de Labão havia esses ídolos, esses terafins, imagens de escultura representando deuses. E aí eles eram fabricados, a gente percebe aqui, de madeira, de pedra ou barro, né? Era uma matéria-prima naquele momento para se fabricar os tais terafins. E é interessante porque essas imagens eram adoradas e a visão clara é que alguns criam que trazia proteção para casa, né? Uma espécie de guardas, tá? Então, fora isso também há fontes que dizem que os terafins eram usados para consulta. Pessoas que desejavam saber a respeito do futuro, né? Pessoas que desejavam entender o que estava acontecendo em suas vidas, meio que oravam se prostravam diante desses terafins, ou dessas estátuas, dessas pequenas imagens, ou deuses, ídolos do lar, e ali buscavam saber o futuro, buscavam saber acontecimentos que estavam prestes a... coisas que estavam por acontecer, tá? Era uma espécie de adivinhação que acontecia diante desses terafins. Outro detalhe que nos é informado também é que quem possuísse também
né, esses terafins tinham direito à herança. Então, há fontes extrabíblicas também, históricas aí, que dizem que terafins eram uma espécie de contrato para terrenos, né, imóveis, se você quiser falar assim, terrenos. Então, naquele tempo, dentre as divisões de terrenos, cria-se que um portador de um terafim também era possuidor da terra na qual esse terafim era achado, logo era encontrado ou existia. Então, inclusive, há quem diga que esse teria sido o maior motivo de Rebeca ter roubado esse terafim de seu pai. Não uma adoração específica, não que ela quisesse adorar os deuses do pai, não que ela estivesse levando a princípio essa idolatria para a sua vida, mas com isso ela seria uma espécie de dona daquela terra, meio que tomaria inclusive a terra de seu pai. Vamos continuar. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Então a gente fecha esse subtópico dizendo que possivelmente o que entendemos é que, já visto o fato de que ela foge com seu marido, e sabendo que não poderia mais voltar para aquela terra, e em fazendo, seu pai não lhe abençoaria, ou seja, ela não teria posse, muito menos seu esposo Jacó teria posse, herdade naquela terra. Então, acredita-se que ela tenha furtado os terafins, tenha furtado essas imagens, a fim de que, sabendo que naquele tempo a cultura da época dá-nos a entender, como eu já disse aqui, fontes extrabíblicas, fontes históricas dizem que dentro daquela cultura ter um terafim era o mesmo que ser possuidor de uma espécie de escritura, o que dizemos hoje, né? Escritura, ok? Na hora da partilha de herança e documentos, aquele que estivesse de posse do terafim seria então o dono da terra, o dono daquela localidade. Com isso, então, dá-nos a entender que Raquel, já que o pai não lhe daria herança, herdade, à força, ou não lhe daria herança ou herdade, ela, à força, ela, de seu modo, tentaria então fazê-lo. Já visto o fato de que, por isso, ela estava meio que garantindo uma terra, garantindo parte, ou talvez, não sei, toda aquela terra de seu pai. Já visto o fato de que ela seria a portadora dos terafins, caso conseguisse ali o que ela queria, ok? Continuando, nós temos aí o terceiro subtópico que diz: Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa que estava no período menstrual, para não se levantar de cima do camelo, e consequentemente para seu pai não encontrar os ídolos ali. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou os seus ídolos e por isso o enganou, e Labão não encontrou os seus ídolos. Este episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro, a saber, Labão. Continuando, o que nós temos aqui também é mais um ponto específico. Aqui é uma descrição do que aconteceu naquele momento. Ou seja, Jacó foge, levando consigo suas esposas e filhos, seus posses, seus animais, seu gado. E naquele momento, então, Labão, ao saber que Jacó havia fugido, ele sai em busca de Jacó, levando consigo seus demais filhos. Creio eu que também uma pá de gente foi junto com Labão. Então, eles meio que encontram Jacó acampado no meio do caminho. Jacó está acampado, arma suas tendas, está acampado com sua família. E aí, certamente dá-se a entender que Jacó, ao acampar, havia ali tenda na qual ele tinha, cada esposa ficaria numa tenda, embora eu esteja conjecturando que a Bíblia não diz dessa forma. Mas se diz tenda de Raquel, entendemos que talvez cada esposa ficasse com ele numa tenda específica, né, para as 4 esposas, ou pelo menos 2, as esposas oficiais e as concubinas. Mas o ponto claro é que na tenda que pertencia ali a Raquel, percebe-se que é ali que ela escondia esses ídolos. O ponto é que, ao saber que seu pai estava se aproximando, chegando, então ela põe debaixo da sela do camelo esses ídolos, esses terafins, pequenos ídolos do lar, essas pequenas estátuas, ela põe isso lá. E para que o pai não pudesse, ou quem estava junto ao pai, no caso seus irmãos, não pudessem vasculhar melhor aquilo a fim de encontrar, diz a Bíblia que ela fingiu que estava naquele período, né, chamado período menstrual. Então, então ela esconde aquilo na sela do cavalo, do camelo, melhor dizendo. Ela se assenta sobre ali, fica quietinha e finge estar naqueles dias para que o pai não pudesse encontrar o ídolo. É interessante. É claro que nessa brincadeira o que vai acontecer aí é que o Labão vai acusar Jacó, Labão vai culpar Jacó pelo que está acontecendo, vai lançar toda a culpa em Jacó. Porém, nós sabemos que quem roubou o ídolo, quem pegou esses ídolos, quem pegou esses terafins, ok? Foi a filha Raquel, e isso certamente gerou um grande embate, um grande problema, uma grande discussão. Aqui a gente percebe o seguinte, sendo muito técnico e específico, o primeiro subtópico, principalmente para você, professor, não é um subtópico de se entrar ainda em temas e pontos de idolatria, tá?
Vamos entender alguns pontos que são bem interessantes aqui. O que nós temos são questões que diferem quanto a esse ponto. E aqui eu faria um resumo. O resumo é, nós sabemos que Labão, até aí sim, um homem idólatra, sim, muito idólatra. Porém, existe, como eu já disse aqui, essa versão, nem sempre comprovada pela Bíblia, mas comprovada pela arqueologia, pela história, que os ídolos não estavam atrelados só ao culto. Os terafins, além de estarem atrelados ao culto, ou seja, a adivinhação, a busca por bênçãos, a busca por bens materiais, há quem diga que os terafins estavam ali para que pessoas pudessem, por intermédio dele, pedir benesses materiais. Nós, sim, temos o ponto ligado a culto quanto aos terafins, ok? Os pequenos deuses ou ídolos do lar, mas também ao fato da questão ligada à terra, à partilha. E isso fica evidente quando, assim que Labão encontra com Jacó, há toda uma discussão quando eles se encontram, e Labão faz uma espécie de pacto, na qual Jacó não poderia, nem Jacó, nem ninguém ali, poderia voltar àquela terra para requerê-la. Então eles fazem um pacto. O pacto nos dá a entender que a preocupação de Labão não é com os ídolos do que tange adoração. Porque se fosse isso, ele poderia simplesmente ter feito outros, adquirido outros. Tá? Seria muito fácil fazer uma miniatura, um terafim. Naquele tempo era muito fácil fazer isso. Então dá-se a entender que, embora a gente queira falar sobre Labão ligado ao culto, ligado à idolatria, ok, encaixa, está dentro. Não vou dizer que Labão não era idólatra, mas o ponto mais claro é que é toda essa preocupação, o fato de seguir a Jacó, o fato de ir atrás da família, o fato de procurar com tanta veemência esses terafins, dá-nos a entender realmente que o ponto claro ali, a visão específica de Labão, era recuperar, né, esses terafins a fim de ter posse plena sobre a terra, preocupado e com medo de que quem pudesse estar com eles, ou Jacó, ou ele não desconfiou de sua filha, Raquel, mas que talvez Jacó estivesse tentando tomar a terra, tomar as posses, ok? Então é uma questão mais ligada a posses do que, eu diria, a um culto específico. Jacó não roubou, embora Jacó não tenha roubado, mas Rebeca, nem Jacó, por assim dizer, aquela família, ninguém pegou os terafins para adorar, pegou para tomar posse da terra, ok? Embora também esteja falando sobre idolatria aqui. Continuando, nós temos um segundo tópico que vai trazer um outro personagem. E aqui nós temos um santuário de deuses na casa de Mica. Então, quanto a Jacó, o resumo que eu faria é esse. A primeira parte que diz respeito a Labão, Rebeca e Jacó, sim, perigo de se ter um ídolo no lar. Ok? E eu vou deixar essas aplicações para o terceiro e último tópico, para ser específico e mais breve aqui no vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre Mica, então, um santuário de deuses na casa de Mica. Continuemos. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Mica não correspondia à importância do nome. Ele tinha uma família, sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era um fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Aqui nós já partimos para uma outra história, e essa história está, a princípio, no livro dos Juízes, capítulo 17, verso 1. Então, é bom, caso você, professor, tenha tempo hábil aí em sala de aula para fazê-lo, não só trazer o capítulo 17, o contexto envolto a ele, mas o contexto relacionado aos Juízes, no contexto onde, após a morte de Josué, um líder não fora levantado aí para substituí-lo, o povo então passou a viver cada um por si, as tribos meio que se separam, embora próximas umas das outras. Essas mesmas tribos se misturam aos povos que residiam em Canaã. Muitos desses povos não haviam sido vencidos ou mortos por Israel, não cumpriram uma ordem direta de Deus, e ao deixar esses povos ali mesmo, ilesos, acabaram se misturando aos mesmos. Então, uma adoração dúbia, estranha, sincrética passou e começou ali a acontecer naquela região. Então a gente vê que cria-se um ciclo vicioso, na qual os filhos de Israel passaram a adorar outros deuses, a idolatria. Deus os entrega a essas paixões, essa adoração estranha, eles se enfraquecem por estarem fora dos
dos planos de Deus, ou seja, pelo menos fora da obediência a Deus. E nesse momento o que vai acontecer é que esses mesmos povos se voltam contra Israel, atacam-na, subjugam-na, avassalam-na, e por causa disso, então eles clamam e Deus levanta libertadores ou juízes. Os juízes são levantados por Deus, libertam o povo. Durante um tempo o povo está livre, está aparentemente bem, mas voltam à idolatria e as coisas vão se repetindo. E é nesse contexto que nós temos aí o capítulo 17 também, onde fala de Mica, um homem efraimita, ou seja, lá de Efraim, das montanhas de Efraim, que se corrompeu e que também, nos conta a Bíblia Sagrada, roubou de sua mãe ali, e com o roubo que ele faz, ele acaba cometendo já outros erros, além desse erro já cometido por ele. Vamos entrar em alguns detalhes importantes aqui para falar sobre isso. Nós temos aqui o fato de que Mica não correspondia à importância do nome, então Mica. Mica vem do hebraico Micha, ok? Que nos lembra o Micael, né? Michael, quem é como Deus? E Micha, ou Mica no português, e Micha no hebraico, dá a ideia de uma abreviação do nome Michael, ok? Quem é como Deus? Ninguém é igual a Deus. Isso é interessante, embora tendo um nome para lá de abençoado como esse, ele, a princípio, não correspondia, não agia de acordo com esse nome. Tinha ele uma família, vemos isso aqui já, sua mãe, uma mulher muito rica, morava com ele, e isso é interessante. E ele está vivendo nesse ambiente na qual a idolatria está permeando no meio de Israel. Continuando, nós temos aqui o subtópico 2, que diz a abominação de Mica, Juízes 17, 5. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A Escritura diz, e tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um deus, a um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Visto que sua mãe não sabia que era o próprio filho quem o furtara, ela lançava maldições sobre o ladrão. Temendo sofrer a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou o seu pecado e a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, está aí, porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Juízes 17, 4. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu a ourives para que fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. Nós temos uma série de questões que são importantes e devem ser abordadas aqui. A primeira delas é o fato de que este homem Mica constrói um santuário. E nesse santuário que ele constrói, e lá está mais uma vez a presença dos terafins, ou ídolos da família. Então, mais um lar onde a idolatria está permeando. Ele fez o que a Bíblia chama de casa de Deus, né? E ali colocou estátuas, terafins de diversos deuses daquele tempo, diversos deuses relacionados àquela cultura, a saber, a cultura cananeia. E aí ele, além de fazer isso, ele faz, sem a ordem de Deus, sem a ordem de ninguém, sem pertencer à tribo de Levi, e nenhum desses pontos ligados ao sacerdócio, ele faz de éfode, um éfode, dando a ideia de um éfode sacerdotal, né? Uma coisa que também foi usada para adoração. Então ele tem um éfode, que até então não lhe é permitido fazer, ok? Os terafins também. E como se não bastasse isso, ele ainda pega um de seus filhos e o consagra como sumo sacerdote, como sacerdote. Ele não é da tribo de Levi, não pertence a nenhum dos 4 troncos dessa tribo, nem aos Araunitas, Gersonitas, Coatistas, Meraritas, mas ainda assim, ele por si só, ele por sua plena e pura vontade, decide então agir como uma espécie de sacerdote. Ele produz um éfode, ele tem terafins, né, idolatria, e ainda consagra um dos filhos para que fosse sacerdote. Ele por si só levanta o filho como sacerdote. Gente, isso aqui é interessante porque isso mostra, muitas vezes, questões até atuais. Há pessoas meio que tentam usar a questão da fé, da religião, da busca, entre aspas, a Deus, para criarem seus ambientes de idolatria, de adoração. Olha que coisa interessante. Esse homem chegou ao ponto de pegar um filho simplesmente e torná-lo, fazê-lo, um conhecedor das questões ligadas a Deus, o conhecedor do Êxodo, o conhecedor do conteúdo de Levítico, alguém que vivia num tempo onde estava muito patente ainda as coisas que Deus havia entregado aos levitas, e esse homem único e tão somente levanta um filho, um de seus filhos como sacerdote. É claro que hoje acontece muito isso, né? Pessoas que são chamadas por Deus, até mesmo para ser pastores, e aí você já sabe quem vai ser o substituto desse tal homem de Deus.
seu filho. E nem sempre os filhos têm vocação, nem sempre os filhos foram chamados. A gente percebe isso, mas para que fique ainda aquilo no meio da família, para que aquilo não se perca da família, para que a família não perca o controle sobre tal igreja, sobre tal ministério, sobre tal presidência e coisas mais, acaba única e tão somente consagrando o filho, rodeado e cercado de obreiros abençoados, capazes, chamados por Deus para tal tarefa. Ainda assim, alguns decidem, não estou generalizando, então estou tranquilo aqui para falar isso, alguns acabam única e tão somente escolhendo o filho para substituir. Aí o filho certamente escolherá o neto, que por conseguinte o bisneto, o tataraneto e a família, e passarão uns 200 anos e só aquela família controlando e tomando conta da presidência da dita convenção, da dita igreja e outras coisas mais que nem tempo tenho eu de falar aqui. É um pouco de Mica também na vida de alguns homens aí. Então vamos lá. Nesse ponto aqui nós temos o fato de que a mãe de Mica não sabia que ele era o ladrão, então ela lançou palavras de maldição contra o ladrão, e isso causa em Mica um certo receio. Mica está com medo das palavras da mãe virem contra ele, logo, sendo ele o autor do feito, o roubo. Ele então decide voltar, confessa o pecado, devolve ali tudo que ele roubou da mãe, uma quantia muito grande, inclusive, eu diria, e depois que ele restitui a mãe, algo interessante acontece. A mãe retira a maldição dele e eu nem diria que seria estranho ou errado ou avesso a mãe perdoar. Não, perdão é comum, é normal. Mas aí parece que Mica passa como uma boa pessoa. Mica agora se torna um filho bom, um ótimo filho. Por quê? Porque ele confessou ter roubado. E por conta disso, a mãe, para piorar a situação, usa esse dinheiro ou parte desse dinheiro para fazer ídolos, para colocar na casa de Mica, ou seja, os terafins, ídolos, imagens para colocar na casa dele. Então, vejamos até onde, o que a idolatria trouxe a essa casa. Um filho que, por conta de uma visão estranha, crescer num contexto estranho, agora rouba a própria mãe. Tá? Omite as coisas que faz, rouba a própria mãe, se autoproclama um líder religioso dentro daquela região onde morava, de Efraim, constrói um éfode sem a ordem de Deus, sem Deus ter mandado fazê-lo, constitui um filho como sacerdote, dá um sacerdócio a alguém que não poderia, não deveria, alguém que não tinha passado por nenhum dos ritos e questões que Deus deu ao sacerdote. Basta que leiamos isso na Bíblia, né? Houve todo um processo, até os sacerdotes escolhidos por Deus precisaram passar por um processo de purificação. Houve toda uma sequência nesse processo. Arão e seus 4 filhos passaram por uma questão, e aí a gente percebe também, está lá em Números, ok? Essa sequência dada aí pelas casas dos levitas. Mas para não sermos extensos aqui, outro ponto importante também é o que isso causou. Olha que ponto Mica chegou, ok? E olha que ponto sua mãe também chegou. Isso que é interessante. Perdoa o filho, coisa de mãe, mas aí, ao invés de melhorar ou consertar as coisas, a mãe até piora, porque ela usa aquele dinheiro para fazer imagens de esculturas. Ou seja, então o ponto é até que ponto a idolatria pode atingir um lar. Continuando aqui, Mica tinha uma casa de Deus. Entendamos o contexto. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade de Deus. Por conta da própria e depois de ter seus terafins, por conta própria, depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita. E o entrega a seu filho, separando para o sacerdote na sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar e Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se sacerdote da família, pelo Deus de Israel. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem a sua casa encontrariam o Deus que desejassem invocar. Vamos ver o que essa salada causou na casa de Mica. Olha aí os perigos da idolatria no lar. Para começar, Mica, até onde tudo nos indica, Mica sim pertencia à nação de Israel. Tá? Não era um estrangeiro morando em Efraim, mas era um efraimita genuíno, logo alguém que conhecia a palavra de Deus. Mas ainda assim, sendo ele conhecedor da palavra de Deus, pertencendo ele ao povo de Deus, ele era um desviado. Vivia à margem, vivia fora daquilo que Deus tinha para ele. E aí ele passa a agir por conta própria, né? Ou seja, nós já falamos sobre isso. Já começa as coisas de maneira errada, tendo esses terafins, ok? Furta a mãe, produz terafins, adora-os em casa e manda fazer um éfode, coisa que já comentamos no slide passado, mas lembrando que o éfode era uma das peças
do vestuário sacerdotal, é algo que competia ao sumo sacerdote. Leia Êxodo 28, peço que você faça isso. Êxodo 28 você vai encontrar isso lá. E aí, fora o fato de ter feito o éfode, nós já falamos isso aqui também, mas é bom frisarmos, porque a lição assim o faz. Ele também coloca lá o filho como sumo sacerdote. Olha que coisa interessante. No lar, na casa dele. Tá? E dá o éfode para o filho e separa como sacerdote, pronto. Ele decidiu e assim o fez. E, além disso, como se não bastasse isso, apareceu lá um levita, um jovem, um moço levita na casa dele, e Mica o convida para morar lá, para habitar lá. Gente, é interessante isso aqui. Embora levita não tivesse terra, não herdasse terra própria, os levitas não herdaram uma terra específica, eles herdaram partes ou pequenas posses e terras nas terras que pertenciam às demais tribos. Então não é que tinha uma terra específica inteira para aquela tribo, mas haviam terras, 48 cidades da Bíblia, para que os levitas pudessem morar junto às demais tribos. Mas ainda que o levita não tivesse uma terra específica, ele tinha pelo menos a terra onde ele habitava ali, que lhe fora dada nas posses das demais tribos. Mas aparece um levita, um camarada à toa, sem onde morar, é muito estranho isso aqui. Dá a entender mais, eu diria, daria a entender mais um vadio, mais um à toa, do que um levita verdadeiramente falando. O levita, havia lugares para o levita morar junto às demais tribos, havia o ofício, o trabalho. Segundo, esse levita é um jovem levita. E o fato da Bíblia trazer o termo jovem nos dá a entender que talvez ele não estivesse ainda na idade de iniciar o ofício. Lembremos que o ofício começava de maneira plena, eu até diria oficial, embora ofício oficial seja redundante, mas começava com seus 30 anos. E em alguns casos até 25 anos a pessoa já iniciava pelo menos o estudo, o processo, o aprendizado. Iniciando aos 25 e dando de maneira oficial aos 30, e finalizando logo se aposentando aos 50 anos. Mas esse levita aqui não, é jovem, então não está pronto ainda, e mesmo sendo moço, jovem, não tendo onde morar e parece tendo uma vida de um vadio, uma vida arregalada, solta, estava caçando um lugar para se enfiar, vamos dizer assim, e ainda assim o Mica vai lá e coloca esse camarada para ser uma espécie de sacerdote da família. Olha que coisa estranha, né? Então, mais um erro. Então, olha as coisas que a idolatria pode levar as pessoas a fazer. Então, com isso, houve uma grande mistura, uma grande mescla de deuses, por isso que chama casa de deuses. E, como se não bastasse, a mãe pegou o dinheiro e ainda ajudou a ampliar, a aumentar a coleção de terafins, logo de demônios, eu diria, nem Deus, né? Deus pelo termo que usaria, mas a coleção de deuses. Então, com isso, todos que se aproximassem da casa de Mica tinham ali aonde encontrar um Deus, viram uma casa de deuses, ou seja, um Deus para cada crença, cada povo, tinha tudo quanto é tipo de Deus daquele tempo havia e se encontrava na casa de Mica. Então uma casa idólatra é como a casa de Mica, ou seja, tudo de ruim que se possa encontrar, tudo de ruim que se possa buscar, acaba se encontrando nessa casa onde a idolatria permeia. Então eu fecharia esses dois pontos, tá? Então nós temos aí dois subtópicos, ou dois tópicos. Primeiro falamos sobre a família de Labão, onde a idolatria levou à discórdia naquela família, e temos a família de Mica, onde a idolatria levou a um poço sem fundo, as coisas foram só piorando, a ponto dele roubar a mãe, se autoproclamar um líder religioso, levantar o filho como sacerdote, dar serviço a um jovem que nada tinha de levita, genuinamente falando. Ok? Então há uma série de coisas estranhas que aconteceram nesses dois lares. E aqui a gente fecha, basicamente, tentando ser rápido a lição, o terceiro tópico, a idolatria dentro dos lares. E aqui, professor, você já entendeu o que estará lecionando, é nada mais do que uma aplicação prática para os nossos dias. E aí a gente fecha a lição com isso. Vamos lá. Nós temos aqui o primeiro subtópico desse terceiro tópico. Os ídolos domésticos dos tempos atuais, né? Os ídolos domésticos dos tempos atuais. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa que pode se tornar um ídolo dentro de casa, como por exemplo um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai ou uma mãe, ou um estilo de vida. Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios, o ídolo nada é no mundo. Por isso, é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. Então, nós temos aqui um ponto claro. Aqui começa uma aplicação, eu acredito, mais atual. Eu diria uma paráfrase. Estamos parafraseando aqui alguns pontos dentro dessa lição. Então, nós temos um ponto claro aqui, gente. Quem são os líderes? Ou quem são, desculpa, melhor dizendo, os ídolos? Os ídolos, a princípio, são ou é tudo aquilo que a gente tenta colocar
é acima de Deus, aquilo que nos dá uma demanda na qual chegamos, ainda que dizendo que não com os lábios, ainda que, né, professando com os lábios que não, mas que a gente acaba colocando num lugar acima de Deus. Aquilo toma, aquilo rouba de nós a adoração a Deus. Então, muitas vezes, assim, pessoas que, por causa de um emprego, abandonam a casa de Deus, abandonam a fé, abandonam, embora o emprego seja uma bênção, mas se não entendermos muito bem esse ponto, a pessoa deixa até de entender quem foi que abriu a porta, Deus. Então ela dá mais lugar ao emprego do que o próprio Deus que abriu a porta para ela. Uma outra coisa é um carro, né? Pessoas que tratam o carro como um membro da família. Não é só pelo valor do carro, mas pelo status que traz, a coisa. E geralmente isso acontece mais com homens, tá? Eu nem saberia dizer porquê, mas os homens dão muitos, não generalizando, mas há muitos homens que dão para o carro um lugar de Deus dentro da casa, né? Som, kits e coisas, gastam rios de dinheiro com carro, se preocupam mais com carro que com a própria esposa e filhos, família. Há aqueles também que são apaixonados pelo dinheiro, e o dinheiro é lógico, por que não dizer, o dinheiro é um Deus, porque é comparado lá, né, onde Jesus fala sobre isso, não servir, ou não adoreis, ou não seguir a dois mestres, né, e ele cita de um lado Deus e Mamon, ou seja, Deus, glória a ele, e Mamon está atrelado à riqueza, ao dinheiro, como um Deus. Então, o perigo. E Paulo, corroborando com isso, disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, o dinheiro torna-se na vida de algum Deus. Outro filho, né? Há pessoas que, por causa do filho, fazem loucuras, né? Há pessoas que escondem drogas para os filhos, pessoas que vão e colocam em partes íntimas drogas, pais e mães que põem em partes íntimas drogas para entrar no presídio, para levar para um filho que está preso, vendem em casa, vendem tudo que tem para tirar um filho da cadeia, vão a uma boca de fumo, enfrentam bandidos para pagar a conta do filho, lá na conta da dívida de droga, e 3, 4, 5 dias depois ele faz a mesma dívida. Então, assim, pessoas que idolatram em Deus um filho, ao invés de estar simplesmente corrigindo, acabam até vivendo por ele só. Um pai também, há pessoas que amam muito seus pais, ou seja, pai e mãe, e acabam colocando ambos, tá, um deles ou ambos, acima de Deus. Por fim, também o estilo de vida. Preferem viver uma vida regalada, prazeres, do que simplesmente buscar a Deus. Então, muitas são as coisas que podem ser comparadas com ídolos. As pessoas idolatram, amam isso muito mais que Deus. E como é que faz para identificar isso? É o que a gente já falou, está aqui de vez, né? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Tudo que te toma a atenção a ponto de essa atenção ser dada mais a esta coisa, situação, pessoa, do que ao próprio Deus, isso é idolatria. Então há muitos, né, que estão hoje aí idolatrando cantores, pregadores, pastores, só vão a culto se X pastor for pregar, só vão a culto se X cantor for cantar, só assistem fulano, só ouvem fulano, só o que essas pessoas dizem é palavra, vale, o que as outras dizem não é. Então a idolatria está aí, muito latente e patente nos tempos atuais. Continuando aqui, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Vamos ver de maneira mais clara. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia, por si mesma, é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual do qual todos vivemos. O que não podemos é fazer o uso acrítico desses instrumentos. Aqui, eu acredito que não há muito a se ler, mas mais é o que se falar. Aqui, um dos pontos que está claro aqui é um dos meios pelos quais a idolatria adentra o nosso lar. Um desses meios é através dos meios de comunicações, né? Através do uso ou do mau uso da TV, do mau uso da internet, do mau uso dos aparelhos e aparatos tecnológicos. Muitas vezes essas coisas, né, podem estar trazendo. Elas são neutras em si mesmas, porque elas servem para trazer a nós comunicação, informação, mas se mal utilizadas, né? Isso que é interessante. Nós não tivemos capacidade a ponto de criticar aqueles conteúdos que estão sendo enviados a nós, se não pudermos fazer um ponto de parar, fazer uma análise daquilo ali, a gente pode acabar, sim, levados ou guiados por esses meios de comunicação à idolatria. Já visto o fato de que a maioria dos líderes donos ligados a essas redes e meios de comunicação, na sua grande maioria, são ateus e muitas vezes aversos e contrários à palavra de Deus. Nós não temos aí casos de líderes cristãos, em boa e grande parte, comandando esses pontos, mas
A cultura da mídia, ela geralmente é uma cultura que é aversa à Bíblia, contrária à Bíblia, ela tem como base, tem como foco tirar toda a santidade, logo ir contra a palavra de Deus. Então, o ponto claro para esse subtópico é entender o seguinte: identificar esses meios e como isso tem entrado em nosso lar e logo criar um plano de ação a ponto de evitar. Sermos mais seletivos e cautelosos quanto ao que entra em nossa casa, quanto à mídia, eu diria. Essa é a resposta. Por fim, nós precisamos reagir contra os inimigos da família. Então, aqui é mais um clamor, uma reação a nós lidarmos com esses pontos e questões. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? A igreja é o sal da terra e, por isso, é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Aqui o que nós temos é um alerta, né? Nós estamos sendo chamados, você e eu, você que me assiste, eu aqui, todos nós estamos sendo chamados a reagirmos, a lutarmos contra, a nos defendermos e também a atacarmos tudo que é contrário à palavra de Deus, tudo que pode nos prender, todas as amarras do inimigo para nos tentar fazer e empurrar para a idolatria, né? A ponto de abandonarmos a Deus e nos atrelarmos mais às coisas e pessoas, colocando-as acima de Deus. E aqui fica para nós essa lição, sabendo que somos o sal da terra. Então nós temos que temperar, é necessário tempero, é necessário entender, é necessário precaução, é necessário vigilância, ok? A família a todo instante, a todo momento é atacada. Porém, o que nós temos que fazer é quebrar isso, é destruir esses ídolos, é arrancar dos nossos lares, é afastar de nossos lares, é não deixar entrar em nossos lares as coisas que vêm para nos afastar de Deus, logo nos fazer idolatrar. Ok? E aí nós concluímos a lição dizendo: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia. Glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Está aí mais uma lição, um pouco mais rápida dessa vez, um pouco mais objetiva, mais direta. Se alguma coisa talvez fique em débito, em falta aí, deixa o meu contato para que nós possamos discutir a respeito disso. Peço que você que gostou aí possa dar um like aí, curta, compartilha, se inscreva no canal caso deseje fazer, sinta-se à vontade, tá? Caso deseja contactar-nos para estar com vocês, fica aí meu contato. 27, prefixo, porque falo do Estado do Espírito Santo, 999308767 é o nosso contato. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Querendo Deus, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém.